palavra diz: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Até aqui a palavra do Senhor para nós nesta noite. E nesse texto, se a gente olha para ele, a gente vai perceber que ele é um texto que traz ali a síntese, o tripé, digamos, do ministério de Jesus. Não da obra, mas do ministério de Jesus. Do tempo em que ele assumiu publicamente o seu ministério, quando ele convoca os seus discípulos e ele sai de cidade em cidade, evangelizando, levando a boa nova da salvação, boa nova do reino, às pessoas. E observem vocês que no versículo 35 a gente encontra esse tripé. Fala ali que ele pregava, Jesus pregava o reino. Ele ia de cidade em cidade como um arauto do rei. Ele levava uma mensagem viva, ele levava uma mensagem cheia de esperança e ele proclamava que Deus estava perto e que ele queria transformar vidas e que ele tem prazer em salvar pessoas. É isso que o versículo 35 traz como um dos aspectos essenciais do ministério de Jesus. Então Jesus ele ensinava ali nas sinagogas, diz o texto também, explicando o que o reino significava. Esse é o segundo aspecto. Então, primeiro, ele pregava, ou seja, ele anunciava o reino do Senhor, o reino de Deus. E depois a gente vê nesse texto dizendo também, ele ensinava nas sinagogas, porque proclamar às vezes não era bem compreendido por todos. Então, também se tinha a oportunidade do ensino, de entender melhor. E ele explicava o que o reino significava. Nós temos ouvido algumas vezes, sobre as parábolas de Jesus e como ele também vai comparando o reino, tentando trazer através delas, um entendimento para as pessoas, Então ele queria que as pessoas ouvissem a boa mensagem, mas que elas também entendessem aquilo que ele dizia, sobre esse reino. Então o seu ensino era um ensino claro, ele era um ensino cheio de sabedoria e ele era acessível às pessoas, E Jesus diz o texto também no versículo 35, e ali é o terceiro então aspecto do tripé do ministério de Jesus, fala que ele curava todas as doenças e enfermidades, conforme as pessoas vinham, até a ele. Então, as suas palavras, o seu ensino, a sua pregação, ela era acompanhada por ações. E a gente vê isso quando ele curava as pessoas ali, quando ele expulsava os demônios, e fazia todo tipo de cura sobre a vida das pessoas, quando ele trazia essas pessoas. Às vezes a gente entende assim, mas nós não temos condições de curar pessoas. Esse é um dom, A Bíblia diz que o dom da cura também, ele é manifesto sobre a vida de pessoas, Não é só Jesus que curou, mas às vezes a gente pode entender também a cura que Jesus realizava, ela não era apenas uma cura física. Se a gente observa
os exemplos, né, mais específicos, quando ele curou pessoas, a gente percebe ali que quando ele curava fisicamente uma pessoa, ele não permanecia apenas nessa cura física. O que ele fazia? Ele curava de forma integral, porque muitas vezes essas pessoas elas eram excluídas da sociedade. Então ele trazia de novo, né, quando ele diz vá se apresentar ao sacerdote, né, era uma intenção de incluir de novo essa pessoa no seu meio comunitário, né? E ele dizia também, vai, não peques mais, né? Ou seja, também com essa intenção de que a cura fosse espiritual. Ou seja, Jesus, quando ele olha para alguém, ele tem esse interesse de cura integral sobre a vida da pessoa, né? E aqui a gente percebe também esse aspecto, né? Que ele vai ao encontro das pessoas, a sua compaixão, ela se manifesta, né? Através do cuidado, através da restauração, através da sua presença, ele se importa com as pessoas, né? E as curas, elas eram, então, esses sinais visíveis, e talvez de forma mais intensa naquele momento, justamente porque também o reino estava sendo apresentado, né? E as pessoas então deveriam entender a mensagem de Jesus. Então também muitas vezes os sinais visíveis de cura eram com o intuito de que Jesus fosse entendido de fato como Messias, de que Deus também fosse glorificado através dessa manifestação de cura, né? E assim as pessoas pudessem também se achegar, né? Então o que Jesus aqui mostra, né, é que também ele vai ao encontro da dor, né? Ele tem interesse por aquele que sofre, e ele vem com a sua graça, ele quer transmitir o amor de Deus de uma forma palpável, né? Esses três aspectos nós podemos perceber no versículo 35 do nosso texto, né? Então, pregava, ensinava e curava, né? São coisas que a gente percebe, também se a gente vai conferir Mateus 4:23, ali confirma esse padrão, né? Pregar, ensinar, curar. É um tripé que aparece repetidas vezes nos evangelhos como centro do ministério de Jesus. Então, em cada pregação de Jesus, em cada ensino de Jesus, em cada cura que ele realizava, Jesus estava de alguma maneira proclamando, né, manifestando o reino de Deus no meio das pessoas, né? Mostrava o caminho, guiava os corações, e ele tinha essa intenção quando ele começa o seu ministério público, ele tem essa intenção de aproximar as pessoas do reino, de que elas pudessem entender a proposta de Deus para as suas vidas, aquilo que também quando a gente senta e ouve a palavra, quando a gente busca pela palavra, a gente também, Deus também tem essa proposta sobre a nossa vida, que a gente se achegue ao reino, quer dizer, que a gente se achegue cada vez mais perto desse reino. A gente falou semana passada, a gente ouviu sobre estar, né, experimentar os sinais do reino, e aqui de novo a gente percebe isso, que essa é a ênfase de Jesus, nos trazer cada vez mais para perto. Por isso o bom pastor que conduz as ovelhas. E qual é a intenção? Chegar perto do reino, para que Jesus, no seu sacrifício, né, ele que apontava o caminho, que mostrava, que guiava os corações das pessoas até a entrada do reino, agora ele com o seu sacrifício e com o seu sangue, ele destranca essa porta que separava os seres humanos de Deus. Ele se torna a porta que nunca mais será fechada, até que todos os salvos no Senhor possam se deleitar neste reino, na glória, quando este reino estiver estabelecido de forma plena. Então Jesus, ele guia até a porta, e ele se faz porta, né, para que a gente possa adentrar ao reino. Ele não apenas mostra o reino, ele não apenas nos faz vislumbrar o reino, mas ele diz:
Se tu crer em mim, tu entra nesse reino, porque eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, nesse texto a gente pode perceber a intenção de Jesus, né? Nesse versículo 35. Mas nesse mesmo contexto, quando a gente percebe Jesus tentando de todas as maneiras trazer as pessoas para perto do reino, para perto de Deus, né? Ele também faz uma constatação. Diz ali no versículo 36, agora, se vocês querem também acompanhar, observem lá no versículo 36, que ele vê a multidão, diz o texto, né? E ele se compadece das pessoas ali, porque ele faz uma constatação, ele percebe que essas pessoas estão aflitas, que elas estão exaustas, que elas estão como ovelhas sem pastor. De novo ele usa a figura de um pastor do campo, né? E essas pessoas, quando Jesus olha para elas, ele nota que elas precisavam de esperança, elas precisavam de uma mensagem que não fosse vazia, elas precisavam de direção, uma compreensão clara da oferta de Deus, precisavam de cura, como eu disse, não só física, mas também espiritual, emocional. Jesus queria de maneira integral, assim, restaurar o ser humano. Então, o coração de Jesus, diz aqui o texto, quando fala ali que ele teve compaixão, o coração de Jesus, ele despedaça. A gente pode entender assim, despedaça quando ele vê aquela multidão, quando ele vê aquela gente perdida, ele se despedaça diante do sofrimento, diante da confusão que essas pessoas tinham, porque era lei, lei, lei dentro da religião judaica. Não é à toa que Jesus afronta tantas vezes os fariseus, né? Por isso também o texto aqui fala dos mercenários. Jesus se despedaça diante da tragédia daquela multidão. E ele não enxerga apenas o exterior daquela multidão, mas ele sente profundamente a dor e o que aquelas almas almejavam. Então a sua compaixão, ela não era apenas uma pena, não é apenas coitadinho daquele fulano, ai que dó daquela situação, né? Mas Jesus, ele é o próprio amor em movimento, em ação. E talvez aqui a gente deva fazer um parênteses, olhando para Jesus, para essa compaixão, para esse coração que se despedaça diante do sofrimento. Talvez de nós nos perguntarmos o que despedaça o nosso coração. O que tem despedaçado neste dia, nos últimos meses, o nosso coração? Muitas vezes a gente sabe definir bem essa palavra compaixão, mas sentir e agir com compaixão. Agir com compaixão. Despedaçar o nosso coração. Muitas vezes é algo que fica longe da nossa prática. Muitas vezes é assim, que diante do sofrimento de pessoas, e nós também como cristãos caímos muito nessa cilada, ainda mais se nós não temos muito. E nós começamos a escolher, a julgar, esse merece, esse sim merece, aquele lá não merece. Não, esse precisa mais, aquele lá não precisa tanto. Nós muitas vezes demoramos em abrir de fato a nossa mão de ir ao encontro das pessoas.
E aqui nós vemos mais uma vez que Jesus não era assim. Ele se movia por amor, não pelo mérito que alguém tinha. Ele via o interior, ele se importava e ele agia. Não é à toa que ele senta com pecadores, com aqueles que os fariseus, esses não merecem. Ele senta lá. E talvez nós também sejamos assim, que a gente faz escolhas, porque com alguns, essas pessoas não merecem a nossa presença, essas pessoas não merecem a nossa ajuda, não merecem a nossa atenção, mas Jesus não o faz. Jesus não é assim. Quando Jesus olhava para as multidões, ele via algo muito diferente do que os líderes religiosos, mercenários, enxergavam. Os fariseus, eles viam o povo, as multidões, apenas como uma palha seca que o vento leva, pronta para ser queimada. Eram pessoas que, aos olhos da liderança espiritual de Israel, eram indignos, era gente sem valor. Agora, Jesus ele não olha desse jeito para essa população, para essa multidão. Jesus via ali, e o texto diz isso para nós, provavelmente alguma das Bíblias de vocês diz seara, né? A minha fala em colheita. Jesus ele vê ali um campo fértil. Jesus não vê palha seca. Jesus vê um campo fértil, uma colheita preciosa, uma seara enorme. E é por isso que ele fala ali com os seus discípulos, no versículo 37 a gente vê isso. Então ele disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É uma espécie de reflexão que Jesus quer que os seus seguidores ali naquele momento fizessem. E talvez a pergunta para nós é: você já se deu conta? Será que nós nos damos conta de que, de fato, a seara é grande? Às vezes é assim que a gente pensa que no contexto de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, de fato a seara era grande. Ele estava iniciando o seu ministério, ele ainda nem tinha escolhido os seus discípulos, ele ainda não tinha enviado esses discípulos, os 12. E talvez a gente pense assim: claro, a seara é grande, Jesus, os apóstolos, 13 pessoas ali, de fato uma multidão inteira, isso era muito difícil, mas isso foi se multiplicando, porque o evangelho foi chegando aos corações, chegou também às nossas vidas. Tem muita gente hoje espalhando a boa nova, né? Nós olhamos ao redor e a gente percebe igrejas com tantos líderes, pastores que de fato estão vivendo o evangelho, estão anunciando e não são mercenários, ministérios que estão organizados. A gente vê às vezes conferências com milhares e milhares de pessoas, eventos que estão lotados, né? E talvez a gente possa pensar: provavelmente, quando Jesus fala isso aqui, ele está falando para aquele contexto, porque de fato tinha muita gente que ainda precisava ouvir esse evangelho. Mas, às vezes a gente se acomoda justamente por pensar assim, por pensar que há trabalhadores suficientes e que não tem mais nada, ou que não há muito a ser feito. Nós nos acomodamos quando a gente pensa assim. E sabe por quê? O contexto da época também é o nosso contexto. Porque basta
Basta a gente olhar com mais atenção para ver que aquilo que Jesus está vendo também é atual entre nós. Há também nos nossos dias, gente, multidões, milhares de pessoas aflitas. E eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas aflitas. Há centenas, milhares de pessoas que também nós esbarramos nos nossos dias com corações vazios. Há situações, e vocês certamente conhecem, de casamentos quebrados, falidos, que estão indo por água abaixo. Vocês certamente conhecem famílias desmoronando, jovens sem rumo, perdidos por aí, curtindo a vida, muitas vezes caídos no mundo das drogas. Crianças, quantas crianças não têm oportunidade de pisar numa igreja e ouvir uma história bíblica dessas que nós conhecemos? Por exemplo, a Arca de Noé. Tem gente que nem sabe o que é isso, criança que nem sabe o que é isso. E aí a gente pensa que nós estamos num contexto diferente ao que Jesus ali mostra aos seus discípulos. A seara continua enorme. Continua. E o clamor ainda é o mesmo. Jesus também está nos mostrando, através das situações que a gente encontra no dia a dia, que a seara continua grande, que Ele quer alcançar pessoas, aproximar essas pessoas do seu reino, ser apresentado como bom pastor, ser apresentado como porta que abre este reino. Jesus espera isso. Jesus, Ele está nos mostrando que ainda há muito a ser feito. A seara é grande, que a gente possa acolher isso também para nós. E quando Jesus aponta que a seara é grande, Ele está tendo aqui uma visão estratégica. Ele não está se lamentando, não. Ele enxerga sim o caos, mas Ele vê o potencial. Ele vê potencial quando Ele olha a seara e Ele pensa um monte de gente confusa, mas há o que ser feito. Claro que Ele também faz aqui uma análise, né? Ele tem uma visão analítica aqui, quando Ele diz, diante da oportunidade, desse potencial, temos poucos trabalhadores. Aqui Ele revela de fato a escassez de pessoas dispostas. Mas Ele também, através de uma visão espiritual, porque Ele está conectado com o reino, Ele reconhece e Ele aponta também a solução. E qual é a solução? O que o texto diz lá no versículo 38? Peçam ao Senhor da seara. A seara é grande. Mas os trabalhadores são poucos. Há poucos que se dispõem. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores. É a visão prática. E quando Jesus fala pedir ao Senhor da seara, Ele está apontando que a solução vem através da oração de discípulos, da oração de pessoas que estão dispostas a ouvir o seu ensino, que se achegaram a Jesus. Estas pessoas devem começar a orar pedindo que se mande mais trabalhadores, essa conexão com o Senhor, para que nós possamos
pedir através da oração que Ele mande trabalhadores. E Ele manda, Ele manda. Então a visão prática é que Ele vai mandar trabalhadores se há pessoas orando por isso, pedindo por isso, né? Agora, quando a gente ouve, né, Jesus dizer que mande trabalhadores, nós também precisamos entender uma coisa. Quando Jesus está dizendo isso, Ele está chamando e levantando pessoas, Ele está, né, apresentando uma proposta de que pessoas se tornem trabalhadores dessa seara. E nisto nós somos incluídos. Mas, né, nisto também nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher se nós fazemos parte do problema de ter poucos trabalhadores, e por isso eu faço parte, porque eu não me disponho, ou então eu sou parte da solução, quando eu também permito que Deus faça através da minha vida. Então Jesus, ele aqui apresenta o potencial, quando ele olha para a multidão, ele também apresenta o problema, mas ele não deixa as coisas sem solução. Às vezes a gente percebe um potencial, às vezes a gente percebe os problemas, também quando a gente pensa na nossa tarefa como igreja, né? Mas às vezes a gente não sabe para onde correr. Às vezes a gente não tem uma solução. Ele chama os discípulos apontando a direção da solução, que orem por trabalhadores. E vocês vão perceber justamente no versículo 10 do capítulo, ou no versículo 1 do capítulo 10, que ali, em Mateus 10, 1, justamente esses ouvintes, né, que Jesus diz, vocês devem pedir ao Senhor da colheita que Ele envie trabalhadores, e depois, o que diz lá? Jesus envia os 12. Pronto. Já tem 12. Já tem 12 discípulos, né? Então, diante do potencial e do problema, nós somos parte do problema ou somos parte da solução. Mas discípulos deveriam saber que eles devem fazer parte da solução, sempre. E aí entra uma pequena ilustração que eu compartilho com vocês, que fala de um amigo de Martim Lutero, chamado Icônio. E ele compartilhava com o Martim Lutero a mesma visão sobre a fé cristã. Ambos eram monges na época da Reforma. E eles fizeram um acordo. O Lutero desceria para o campo de batalha da Reforma, né? Encarando ali todas as lideranças e trazendo, né, o evangelho de volta à tona, né, assim como o evangelho puro. E enquanto isso, o Icônio, que era o seu amigo, sustentaria, né, o Lutero e toda a ação da Reforma, né, através das suas orações. Esse foi o combinado entre os dois. E de repente, um dia, o Icônio, né, sempre em oração pelo Lutero, pelo movimento da Reforma, de repente ele teve um sonho. E ele viu um campo de trigo imenso, né, nesse sonho. Tamanho do mundo era esse campo. Mas quando ele vai sonhando ali, de repente ele percebe que só tinha um homem trabalhando naquele campo imenso de trigo. Um trabalho que, dentro do sonho, ele tinha plena certeza que era impossível para uma única pessoa. E aí ele vai se aproximando daquele trabalhador. Quando ele chega perto, ele olha para o rosto daquele trabalhador e ele percebe que é quem? O Martim Lutero. E aí ele entendeu que aquele sonho era uma forma de Deus mostrar algo para ele. Ele teve certeza que ele precisava
das orações, mas que também precisava de parceiros. E ele disse a si mesmo, é hora de ir e trabalhar junto. E ele deixou o refúgio do monastério para se juntar à colheita naquele tempo da reforma. E por que eu trago essa história? Assim como Icônio percebeu que ele era a resposta da própria oração, Jesus ele nos convida a orar por trabalhadores, mas quando a gente ora pelos trabalhadores, nós também devemos ter a consciência que nós somos esses trabalhadores. A oração, ela não pode ser apenas clamando, ó Deus, manda alguém para a igreja luterana, porque está faltando gente no louvor, está faltando gente lá no culto infantil, está faltando gente para o ministério de homens, está faltando gente para conduzir o grupo de mulheres mais jovens, né? Nós temos tantos projetos, mas não tem trabalhadores, Senhor. Onde estão os trabalhadores? Envie, Senhor, trabalhadores. Mas a oração, ela não deve ser apenas clamando por outros, mas ela precisa despertar em nós o desejo e a coragem de servir na seara do Senhor. Eu não posso apenas orar, é isso que também o sonho de Icônio nos mostra. Eu preciso orar, Jesus aponta isso justamente como uma solução. Mas quando eu me disponho a orar, eu deveria ter essa convicção de que Deus também quer trabalhar através da minha vida. Onde estão os trabalhadores? Jesus não se refere a trabalhadores no nome, na posição. Está falando da pastora Tatiane. O que Jesus procura são trabalhadores dispostos, com o coração que queime pela missão, com os pés prontos para ir, com as mãos estendidas para servir, com a boca aberta para anunciar o reino, com amor, com verdade. Então a seara não é trabalho só para alguns. Este é o sinal que nós temos, aquilo que Deus está nos mostrando aqui, né? Nós podemos ser numerosos trabalhadores na seara. Se a gente não vê trabalhadores, pode ser porque talvez a gente tenha sido mais um colaborador do problema do que alguém que também está pronto e disposto para ser solução. Então Jesus, ele nos chama para duas coisas aqui. Ele nos chama para orar por trabalhadores, mas ele nos chama também a arregaçar as mangas, a nós também fazermos algo. De joelhos é que a igreja avança. O pastor Spurgeon, ele tem uma frase dele que diz assim: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Às vezes nós temos orado pouco. Também um outro pastor chamado Fletcher, ele diz: todos os grandes ganhadores de almas foram homens e mulheres incansáveis na oração. Como está a nossa oração? Como está a nossa visão estratégica diante da seara? Como está a nossa constatação do número de trabalhadores? Às vezes a gente está tão tranquilo, achando, não, tem alguém que faz. Tem alguém que faz. E eu não estou falando de trabalho só aqui dentro, de atividades que nós temos aqui, mas do quanto nós podemos colaborar e trazer pessoas mais próximas do reino, para que conheçam a Jesus como aquele que abre a porta do reino, que escancara essa porta, que está aberta como essa, esperando apenas que nós façamos a nossa parte para que pessoas perdidas sejam encontradas. Então a seara, ela está diante de nós. Como também aqui já coloquei, é uma seara vasta, carente, que necessita com urgência ser amada,
ser encontrada. E Jesus conta conosco. Jesus, ele ainda quer que as crianças conheçam a fé. Nós, às vezes, temos netos em casa e a gente não os traz. E a gente percebe que os nossos filhos, né, os filhos de vocês, o meu ainda é pequeno, mas os filhos de vocês não estão levando essas crianças para a igreja. Essas crianças não têm oportunidade de ouvir do Evangelho. E a vida passa. Quando a gente lembra o texto de Provérbios que diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda que ela for grande, ela não vai se desviar dele. Aí quando chega lá na juventude, quando eles começam a cair no mundo e viver desgraças, aí a gente quer corrigir. E às vezes é tarde. Louvado seja Deus, se não for. Mas quantos jovens são justamente pessoas que nunca experimentaram a graça de viver dentro de uma família onde o Evangelho era anunciado e vivido. Jesus, ele quer que os perdidos ouçam a salvação. Jesus, ele ainda quer tocar os doentes, ele ainda quer consolar os solitários. As pessoas de idade, nós temos várias dentro do nosso contexto. Pessoas às vezes solitárias, abandonadas. Os filhos de vez em quando aparecem para ver se ainda estão vivos. É uma realidade, gente. Também entre nós, muitas vezes. Gente sofrida. É a seara enorme. Enorme. E Jesus chamando para que trabalhadores sejam despertados. Nós somos chamados, mas nada vai acontecer se a gente ficar de braços cruzados. Jesus deseja trabalhadores na seara. Por isso ele disse, peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores, mas não como alguém que transfere a missão para outros, e sim como quem ora com o coração também pronto para ser resposto. Então, queria desafiar vocês, né, que também nós tenhamos um propósito de orar. Orar como quem entende o peso da necessidade de também servir na seara. E que a gente possa também ter como propósito servir como quem sabe que Deus conta conosco. Seja esse trabalhador que você mesmo acha que está fazendo falta. Seja a resposta de oração que você tem feito. Chega de esperar, chega de assistir, chega de se omitir. Há pessoas demais esperando. Esses dias eu falei, acho que foi com a Salete que a gente estava conversando, sobre os asilos. A gente pode fazer um encontro. Tantos vovozinhos e vovozinhas que estão lá e que às vezes nunca recebem uma visita, porque lá já foram deixados de qualquer jeito. Há pessoas demais esperando. E Deus segue perguntando, quem há de ir por nós? Então, com temor e com fé, que a minha e a sua oração no dia de hoje seja, Senhor, envia trabalhadores. E se quiseres, Senhor, envia a mim. Porque se faltam mãos, de fato, sobra gente. Gente perdida, gente confusa, gente como ovelha sem pastor, que não descobre e não chega a conhecer o bom pastor. Eu encerro assim, também lembrando que o pastor Gregory colocou esses dias, quando a gente estava reunido no conselho paroquial, ele estava conosco para avaliação da paróquia, e ele, justamente por causa desse texto, ele disse que em Orleans, eles tiveram um tempo onde eles tiveram como propósito orar, né, por trabalhadores na seara. E enquanto a igreja esteve orando, apareceram pessoas que eles nem imaginavam. Mas quando isso foi, né, ficando
de lado, foi sendo esquecido, deu uma queda de novo. Então é uma oração contínua. Não é um passo de mágica, não é nesse sentido. Mas da gente ter convicção daquilo que Deus quer para nós e através de nós. E que comece através também da oração. Se há coisas que nós podemos fazer aqui, que a gente possa também clamar ao Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores. E eu penso que certamente Ele vai enviar, porque se Ele prometeu, Ele cumpre. Amém? E eu quero com isso também convidar vocês a de fato no sábado, que vocês venham. Se vocês têm ou não uma função na comunidade, mas se vocês querem servir a seara do Senhor, venham. Venham para esse dia, para esse sábado à tarde, às 14 horas aqui na igreja. Essa semana eu vou pentelhar vocês, eu vou mandar convite especialmente para vocês, clamando ao Senhor da seara, que os trabalhadores desta igreja também comecem a se dispor, a servir com alegria e viver esse evangelho também para as multidões que ainda estão esperando por nós. Vamos orar? Deus querido e amado, nós te louvamos porque também mais uma vez pudemos ouvir tua palavra e certamente é uma palavra que é dura, Senhor, às vezes de ouvir. De a gente refletir o quanto às vezes a gente está acomodado. Mas o quanto, Senhor, nós podemos ser relevantes, não para mostrar a nossa cara para o mundo, ó Senhor, mas para mostrar o teu rosto, Senhor querido. As pessoas que ainda não te encontraram. As pessoas que estão confusas e perdidas. Pessoas, Senhor, que tu quer abraçar através dos nossos abraços. Que tu quer resgatar, ó Deus, através da nossa boca, através do nosso encontro, ó Senhor querido. Nós oramos também nesta noite, assim como esta palavra nos ensina. Senhor, tu que és o Senhor da seara, envie também trabalhadores, Senhor, para que através desta igreja aqui, a tua obra seja realizada, ó Deus. Não para que ninguém ganhe mérito aqui, ó Deus, mas para que o teu nome seja engrandecido e para que salvação de pessoas aconteça, porque este é o teu propósito, Senhor. E é isto que nós também como igreja precisamos buscar, não apenas nos preocupar com a nossa salvação, mas com todas as pessoas que estão por aí. Senhor querido, nós clamamos para que tu possas de fato, ó Deus, nos usar como teus instrumentos e que nós possamos compreender a urgência do teu chamado, que a gente possa compreender o privilégio, ó Senhor, de poder trabalhar na tua seara. Guarda-nos, Senhor, na convicção de que tu tens muito a realizar através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.